Hoje eu quero trazer uma mensagem para você muito poderosa. Queridos, essa mensagem que eu preparei para hoje, na verdade, ela tem um pouco a ver com o que foi ministrado no domingo pelo pastor Robson. Quem estava aqui no culto do pastor Robson, uma palavra poderosa, uma unção poderosa desceu sobre esse lugar. E nessa noite pode não ser diferente, se você tiver continuar tendo fé no seu coração. O pastor Robson falou muito sobre o avivamento, Falou bastante sobre avivamento. E o tema de hoje é por que tarda o avivamento? Ele falou uma coisa muito importante e algo que eu já vim ministrando para a igreja há um tempo, e eu acho muito gostoso isso, quando vem um pregador de fora e aí a palavra corrobora com aquilo que a gente já vem ministrando há algum tempo, e aí encaixa ali, a gente fala, cara, nós estamos no caminho, Deus traz pessoas diferentes para confirmar aquilo que a gente vem acreditando, aquilo que a gente vem orando, aquilo que a gente vem pregando, e é como se Deus estivesse dizendo para mim assim, continua, vai adiante. Quem está entendendo, diga amém. Aí hoje eu posso colocar como tema, por que tarda o avivamento? E a coisa importante que ele falou foi o seguinte, nós, como igreja, você que congrega aqui na Nova Aliança sabe que há um tempo a gente ora, foi ministrado aqui há um tempo atrás uma série de palavras falando sobre avivamento, O próprio meu filho Bruno, quando estava aqui ainda, ele trouxe uma mensagem sobre avivamento, muito poderosa, despertando a gente para esse tempo e a gente orar para o tempo de avivamento. E nas minhas orações, eu orei, não que eu questionei a Deus, eu indaguei no sentido de pressioná-lo, mas eu, orando com Deus, eu falei, Deus, por que não aqui em Mogi das Cruzes? Olha que coisa louca, Algo começa a ser despertado dentro do nosso coração, por que não aqui? Talvez você está aqui começando a caminhar conosco na fé, não entende muito, pastor, o que é esse negócio de avivamento e tal, mas você vai entender, Você vai entender, você vai caminhando conosco, você vai entender. E eu falei para Deus, eu falei, por que não? Por que não aqui? E não só porque não aqui na Nova Aliança, porque não só aqui em Mogi das Cruzes, porque não aqui na Nova Aliança, Por que não? E o Senhor colocou algo muito forte no meu coração, e o Senhor disse, pode ser aqui. Eu falei, meu Deus, como assim? Estava brincando. Pode ser assim. Mas existe algo muito importante que tarda o avivamento. Algo muito importante que eu e você precisa viver. Na verdade, é fundamental que nós vivemos isso que nós vamos ministrar agora, para que realmente aconteça um avivamento pessoal em cada um de nós, primeiramente. Primeiramente, nós precisamos entender uma coisa. Se não tiver um avivamento especial, se nós não nos colocarmos em chamas individualmente, cada um de nós, não queimarmos por Cristo, não queimarmos por Cristo, Deus não vai fazer nada. Aqui em nós, não que Ele não vai fazer nada no sentido, alguém vai estar queimando para Ele fazer. Que seja nós, que seja eu, que seja você, sim ou não? Quem entende isso, diga amém. Então, olha só. Pastor, o que é isso que o senhor está falando? Para a gente entender, eu quero que você leia comigo, ou se quiser só acompanhar aí também, mas a referência está aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe:
raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Até aqui tá bom. Produzi, pois, frutos dignos de... Digno de? Vocês estão vivos ou não? Vamos lá, comigo, de novo, hein? Produzi, pois, frutos dignos de... É isso. É isso que nós precisamos viver. Um arrependimento verdadeiro, genuíno, autêntico, né? E eu quero dizer para vocês o que não é arrependimento, tá? O que não é arrependimento? Não é arrependimento algo que a gente conhece como remorso. Remorso. Remorso não tem nada a ver com arrependimento. O que é remorso? Remorso você sente, né, quando você é pego num delito, numa falha, num erro, né? E aí todo mundo descobre, fica feio para você, né? Algum cometeu um crime, foi preso, aí lá na cadeia fica lá, ai meu Deus do céu, sentindo aquela dor assim, mas é de remorso. Porque o remorso, o que acontece? O remorso não é arrependimento, por quê? Porque o remorso você sente ali, mas você está disposto a fazer de novo. Entendi isso, diga amém. Está disposto, então remorso não tem nada a ver com arrependimento. Por quê? Porque quem se arrepende verdadeiramente, ele não está disposto a cometer o mesmo erro. Quem está entendendo, diga amém? Então, dá para ver qual a diferença de remorso para arrependimento. O remorso é aquele que você sente vergonha daquilo que você fez, porém, se tiver oportunidade para fazer de novo, você vai lá e faz. Amém? O arrependimento é diferente. O arrependimento, né, é aquele que você realmente deixa de praticar. Eu estou arrependido de beber cachaça. Então o que eu faço? Eu nunca mais vou beber. Eu estou arrependido de usar drogas. Então o que eu faço? Eu nunca mais uso drogas. Quem fala, eu estou arrependido. Vai lá e volta a beber. Tive uma recaída. Falei, vai para o diabo te carrega. A recaída, não. Você não teve arrependimento. Você teve remorso. Porque quem se arrepende, a Bíblia é clara, aquele que confessa e deixa, ou seja, confessa e abandona, alcança a misericórdia. Não, pastor, que eu voltei, sabe como é que é? O diabo é sujo, me deu uma rasteira. Eu falei, que diabo é esse? Você está lutando capoeira agora, né? Eu não conheço. Não, não é? Dando rasteira. Não, irmão. O arrependimento, ele vai produzir em você, né, uma resistência contra o diabo. A palavra de Deus é clara. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sabe qual que é o problema dos crentes de hoje em dia? É que tudo quer colocar a culpa no capeta. Não sou diabo do diabo. Eu sei que ele tem a sua parcela no sentido de sedução, mas ele não tem poder de obrigar ninguém a pecar. Ele não tem o poder de obrigar ninguém a fazer nada. Ele pode apresentar, ele pode mostrar, ele pode tentar seduzir, mas quem cai, quem se deixa levar, é o próprio indivíduo. Amém? Vocês estão comigo ou não? Então vocês estão entendendo que assim, é claro que o diabo ele é o tentador. A Bíblia diz que ele é o vil tentador. Então quer dizer, ele vai atrair as pessoas por aquilo que as pessoas gostam. Tá? Você é atraído por aquilo que você gosta. E se eu estou realmente arrependido dos meus pecados, por mais que eu goste daquilo, eu vou falar, eu não posso. Por quê? Porque eu já me arrependi disso. Eu não quero. Eu estou fora. Quem entende isso, diga amém. Então vamos lá. Aqui nós percebemos que no batismo de João, presta atenção, no batismo de João, chegou alguns escribas e fariseus para se batizarem, participar do batismo. Olha que coisa linda. Né? Que coisa maravilhosa. O batismo é o símbolo do arrependimento, sim ou não? O batismo é o símbolo do arrependimento. Quando a pessoa vai ao batismo, pelo menos no nosso batismo, o que a gente pergunta para a pessoa lá no tanque batismal ou na represa que a gente fosse batizar, a gente pergunta para a pessoa o quê?
senhor está arrependido dos seus pecados? Não é assim? Quem se batizou comigo? Levanta a mão. Aí, ó. O que eu perguntei para você? Você está arrependido? Você crê que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus? Você está arrependido dos seus pecados? Pessoa, estou arrependido. Então, aí falou assim, então, eu te batizo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, simbolizando o quê? Que você está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Morte e ressurreição, sepultamento, né? E aqui os escribas fariseus foram lá pagar de bonito. E olha, isso acontece até hoje, não é? Pessoa, não, vou lá para o batismo. Né? Chegou lá no batismo, não, vim me batizar. Não, que vocês vêm fazer o que aqui? Você imagina se eu fosse igual ao João Batista ou os pastores todos fossem igual ao João Batista? Olhasse para a cara do fulano, não, você não está arrependido não, vai lá, se arrepende primeiro, depois você vem. A pessoa vai ficar com raiva de mim e nunca mais vai voltar. Ai, mas João Batista não teve medo disso aí. Vai lá, vagabundo. Vai produzir fruto digno de arrependimento, depois você vem, João Batista. Queridos, eu não sou João Batista não. Mas eu não batizo ninguém fumando cigarro. Não, depois eu paro, pastor. Negativo. Eu procuro outro pastor para batizar você. Né? Se tiver fumando, não desce das águas. Ah, eu já fui batizado, pastor, e agora eu fumo. Então você está com o pezinho lá embaixo. É a realidade. Não, pastor, é que eu gosto de tomar uma biritinha para almoçar. Não tem esse negócio, irmão. Quem é arrependido de verdade, quem nasceu de novo, não pode retroceder dessa forma. Nós precisamos entender, queridos, que o arrependimento verdadeiro é aquele que você abandona a prática do pecado. Ah, pastor, então quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Não. Quer dizer que se você porventura pecar, né? O pecado ele é uma ocasião, é um tropeço na vida do homem, né? Se porventura você pecar, você tem a Cristo como advogado, é diferente do que viver na prática pecaminosa. Quem está entendendo, diga amém. Quem é verdadeiramente arrependido não vive na prática do pecado. Fumar é uma prática pecaminosa. Beber é uma prática pecaminosa. Adultério é uma prática pecaminosa. Né? O roubo é uma prática pecaminosa. Não. O pecado ele pode ser um delito, um tropeço, um vacilo. E logo me arrependo novamente, confesso meu pecado e retomo a minha vida. É diferente. Quem entende isso, diga amém. Então, pastor, como aqui diz que tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Que frutos são esses? Pergunta para mim, diga. Que fruto é esse, pastor? Mas pergunta mais forte, senão eu não respondo. Que fruto é esse, pastor? Vamos lá. Olha só. Os frutos, né, do verdadeiro arrependimento. Primeiro, né, quem verdadeiramente se arrependeu, né, ele sente profundo pesar pelos seus pecados diante de Deus. Abre comigo aí, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha só. A pessoa que o verdadeiro fruto de arrependimento, um deles é você sentir profundo pesar pelos seus pecados. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Segura esse versículo com você, no seu coração. Aqui o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tá? Então quer dizer, ele está pregando para quem? Para cristão, para crente, para quem crê em Deus. É o povo dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tá? Deus não está falando aqui com o povo lá do mundo lá fora. Deus não está falando com quem não conhece a Ele. O pessoal lá fora, o drogado, tem que se arrepender. Também tem que se arrepender. Mas Deus está falando com quem? Com o povo que chama pelo seu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se
converter, presta atenção nessa palavra, converter, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a vossa terra. Agora vamos para lá, para Tiago. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz aí. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Olha o que Deus está falando para você. Não, pastor, minha vida já é um sofrimento eterno. O Senhor está falando que a Bíblia está dizendo para mim converter a minha alegria em pranto. Queridos, presta atenção. Não existe arrependimento se você não sente a dor do erro que você cometeu. Aqui Tiago, ele nos convida a se lamentar. Lamentar do quê? Se lamentar de tudo aquilo que eu fiz na minha vida que desagradou o Senhor. De tudo aquilo que eu fiz na minha vida pregressa que tem ido contrário à palavra de Deus. Afligi-vos e lamentai, chorei, convertei o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. A vossa alegria em tristeza. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Tem gente que vem para a igreja, e eu falo isso porque eu fui desse jeito um período, tá? Gente que vem para Cristo, legal, aceita Jesus, vem. Mas quando a pessoa para conversar acerca do passado dela, daquilo que ela fez, a pessoa conta o seu, entre aspas, testemunho, como se fosse um troféu. A pessoa fica, nossa, eu era isso, eu era aquilo, eu era o pá da quebrada, eu era o zica do pântano, eu fazia, eu acontecia. Tá? Teve mudança? Não, mas eu não faço mais. Mas se orgulha, fala com louvor daquilo que você fazia no seu passado, isso é arrependimento verdadeiro? Não. O que você está fazendo com isso? Você está só fazendo como os escribas e os fariseus, tentando fugir da ira vindoura, tentando escapar do fogo eterno. Está entendendo? Tentando escapar. Mas escapa? Irmão, não escapa. Não escapa, porque a Deus ninguém engana. Eu olho para vocês aqui, está todo mundo bonitinho, todo mundo chique, show, maravilha. Olha que crentes lindos, fofinhos, maravilhosos. Olha para mim como, não tão bonito quanto vocês, mas estão aí. Mas a verdade é que a Deus ninguém engana. Então, o que Deus está esperando de nós? Um verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, ele tem fruto. Ele produz fruto, E o fruto é você sentir o pesar, a dor do pecado, Você não lembrar do seu passado, dos seus erros e se alegrar com isso. Ainda contar para os outros como se estivesse contando uma vantagem. Nossa, que maravilha! Olha, o cara era zica mesmo, hein? Que zica, irmão. Esquece o passado. Esquece no sentido seguinte, você vai lembrar para quê? Para chorar. Fala, que desgraça que era a minha vida. Que tragédia. Só quem viu ela chegando sabe. Só o moço. Vai ter orgulho daquele lixo de homem que era. Nada, irmão. Vergonha. Tristeza. Dor. Nosso sorriso tem que se converter em choro, em tristeza. Aflição de alma por quem eu era. Aflição de alma, não gosto nem de lembrar. Nossa, esquece. Deixa para lá quem entende isso também. Não que você não possa usar o seu testemunho
como uma ferramenta, falou assim, ó, já passei por isso. Eu venci, estou vencendo, você vai vencer também. Mas ficar contando vantagem, rodinha de amigo, isso não conota um verdadeiro arrependimento. Segundo fruto, né, de arrependimento, confissão sincera do pecado. Confissão sincera do pecado. Abre comigo, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Versículo 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que está dizendo aí? Arrependei-vos e convertei-vos para quê? Para que seja cancelados os seus pecados. Irmão, o único meio dos meus pecados serem cancelados, de não serem computados, vamos dizer assim, né? No livro de Deus, no dia do julgamento, ele me condenar por aquilo, presta atenção, é se houver arrependimento verdadeiro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Tem cancelamento do pecado? Tem. Mas quando tem um arrependimento verdadeiro, não é dizer que está arrependido. Não é chegar lá no batismo de João e falar assim, eu vim me batizar. E João vai falar para você, raça de víbora, sai daqui. Vai lá, produz fruto digno de arrependimento. Depois você volta. Mas enquanto não tiver arrependimento verdadeiro, aqui não. Já pensou? E hoje o pessoal sai batizando todo mundo, né? De qualquer jeito. Não vem. Não, estou fumando, pastor. Não tem problema não. Depois Jesus liberta. Ah, pastor, que eu estou com uma amante ali. Não tem problema não. O importante é dar o dízimo. Não, pastor, que eu gosto de uma maconha. Não tem problema não. A erva é natural. Irmão, se não tiver novidade de vida, se não tiver fruto, né? Qual que é o fruto aqui? Confissão sincera daquilo que você faz. Olha aqui Atos capítulo 26, o versículo 20. Olha aí. Atos 26, versículo 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém e toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Praticando o quê? Obras dignas de arrependimento. A Bíblia não nos convida, querido, a produzir isso, a produzir frutos de arrependimento, a produzir obras dignas de arrependimento. Aqui, obras dignas de arrependimento, está dizendo de obras que demonstrem o arrependimento. Quem está entendendo, diga amém. Quem verdadeiramente está arrependido, queridos, demonstra que está arrependido. Não que ele demonstre no sentido de querer mostrar para os outros, mas o fruto ele é aparente. Quando você olha, né, eu estava falando, com quem que eu estava no carro? Não sei, eu estava passando ali na perimetral e tem ali o caqui, né? O caquizal, né? Tem muita árvore de caqui ali. Aí as árvores de caqui é tudo secas, parece que está até morta, né? Você olha os caquizal tudo seco. Aí eu falo assim, é incrível essas árvores, está tudo seco, parece que está morta. Mas chega na época de caqui, está tudo vermelhinho, penduradinho, os caquizinhos, a coisa mais linda. Tudo cheio de caqui, né? Então o fruto é algo que é impossível as pessoas não verem. O próprio Jesus disse na sua palavra assim, olha, pelo fruto você vai conhecer a árvore boa, a árvore ruim. Você conhece pelo quê? Pelo fruto as conhecereis. Agora, uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu, ela produz fruto de arrependimento. E não é só fruto aqui dentro da igreja para o pastor ver, não. O cara que se arrependeu, ele mostra o fruto dentro da sua casa, com a sua esposa, no meio da parentela, em todo lugar. Você vê um cara muito nervosinho, não sei o que, na frente da igreja, dos irmãos, né? Aleluia, né? Coisa mais linda, me dá um abraço aqui, tamo junto.
Aí chega em casa e xinga a mulher de palavrão, fala um monte de besteira. Isso é arrependimento, irmão? Isso é um falso arrependimento, quer mostrar para os outros que tá, isso é hipocrisia. Hipocrisia. Trata bem os irmãos da igreja e trata mal a mulher em casa, toma vergonha na cara. Acorda para a vida. Não é fruto de... porque pastor, eu quero viver um avivamento na minha casa, porque eu oro. Quando você maltrata sua mulher, até as suas orações é interrompida. Deus não ouve a oração de quem maltrata a esposa. E nem oração de esposa que maltrata marido. Hein? Porque tem muita mulher aí que eu vou falar uma coisa para você. Não, né? Quem está entendendo, diga amém. Produza frutos dignos de arrependimento. Então, que frutos são esses? Nós já falamos, o pesar, sentir a dor do pecado, confissão sincera do pecado. Aqui diz que ele nos convida a nos converter. O que é uma conversão, irmão? O que é uma conversão? Uma conversão é um giro na vida, né? De 170 graus. Eu estou indo para uma direção, né? Eu viro, agora estou indo para outra direção. É uma conversão, né? Agora, não é 360 porque senão você dá uma volta e vai para o mesmo caminho, né? Não. Tem muito crente aí dando 360, né? Deu uma voltinha para a igreja e volta caminho para o inferno. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer uma conversão, não uma volta. Quem entende diz amém. Eu estou num caminho, eu estou com um pensamento, eu estou numa linha de raciocínio, eu estou com a cabeça aqui, aí eu conheci a palavra de Deus, aí o Senhor fala, em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí minha cabeça muda, vira uma metamorfose, mudei, sou outra criatura agora, estou num outro caminho. Fui embora. Quem entende isso, diga amém. Então, queridos, mais um fruto aqui. Deixar os caminhos pecaminosos. Abandonar os caminhos pecaminosos. Tá? 1 Samuel. Leia aí comigo, você que está acompanhando. 1 Samuel, capítulo 7. Versículo 3. Primeira Samuel, capítulo 7, versículo 3 diz assim: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que volteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Olha só que loucura. O que Samuel fala aqui? Se é de todo o coração, presta atenção, se é de todo o coração, tira os ídolos, tira o pecado do meio de vocês, prepara o coração ao Senhor e serve somente a Ele. Olha que poderoso. Pastor, por que tem gente na igreja, né, que vai para a igreja, né, e fica ali com uma vida dúbia, né, ali tal, só passando um pano? Por quê? Porque não está aqui de todo o coração. O que o pastor pregou sobre o Kavaná? Quem lembra disso aí? Né? Que ele falou assim, o que é o Kavaná? É quando a pessoa não está no lugar, mas na verdade está ali por qualquer outro motivo. Na verdade não queria estar ali, mas está. Isso é o quê? Pecado. Então, o que acontece aqui que ele está dizendo? Se é de todo o coração, se é verdadeiro, se você está aqui de todo o seu coração, então tira o pecado, tira a idolatria do meio, tira tudo que não presta e sirva somente ao Senhor. Somente a Ele. É isso que a palavra está nos dizendo. Aí, Ele nos livrará dos filisteus. Ele vai livrar a gente do nosso inimigo.
O nosso inimigo quem é? O diabo. O Senhor vai nos livrar dele. Quem está entendendo? Abre aí Isaías 55, né? Para nos ensinar a deixar os caminhos pecaminosos. Olha só. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. O que está dizendo? Deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos. Larga a perversidade para o lado. Né? Larga, né, a maledicência, larga a iniquidade e converta-se ao Senhor. E Ele se compadecerá. Né? E Ele é poderoso e é rico em perdão. Tem gente que acha que Deus nunca vai me perdoar por isso que eu fiz. Irmão, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Na verdade, existe. Né? Somente eu conheço 2 pecados que Deus não pode perdoar. Né? O pecado cometido contra o Espírito Santo, que a Bíblia é clara, todos os pecados deles são perdoados, menos aqueles cometidos contra o Espírito Santo. Né? Pastor, mas o que é pecar contra o Espírito Santo? Pecar contra o Espírito Santo é tudo aquilo que você faz uma atribuição de uma ação divina a Satanás, ao diabo. Né? Por exemplo, tem uma cura milagrosa aqui, você fala assim, o diabo que está curando aquela mulher. Aí é um pecado contra o Espírito Santo, contra a sua santidade. E o outro pecado é a apostasia. Né? Não tem como Deus perdoar um apóstata. Né? Nós vemos lá que Deus fala que, a Bíblia fala, acho que é em Romanos, se eu não me engano, Romanos ele fala que é aquele que experimentou, né? Aquele que experimentou dos dons celestiais, aquele que teve uma intimidade bem profunda com o Senhor, ele recaindo, né? Ele recaindo, é impossível que ele seja restaurado. Então a gente tem que tomar cuidado com a apostasia. Mas, dito, pastor, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, eu traí, eu fiz aquilo. Deus pode perdoar, irmão, se tiver verdadeiro arrependimento, não tem aquilo que Deus não possa perdoar. Ele só não vai perdoar daquilo que você não se arrepende. Tem gente que tem orgulho de falar, não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Irmão, então prepara que você vai de tobogã. Né? Quem está entendendo, diga amém. Agora outra coisa aqui. Outro fruto de arrependimento. Romper com todo o pecado conhecido. Romper com todo o pecado conhecido. Isso é fruto digno de arrependimento. Essa aqui é boa. Olha só. Abre comigo aí Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixado os ídolos e vos converteste a Deus para servirdes o verdadeiro Deus vivo. Amém? Para seguir o verdadeiro Deus vivo. Aqui está falando de um arrependimento, de um pecado que se fez conhecido. Presta atenção. Tem gente que está no erro, no pecado, olha só, mas não tem a consciência de que aquilo é errado. A partir do momento que há uma consciência, que eu passo a saber que aquilo é errado, eu preciso abandonar automaticamente. Quem entende isso, diga amém. Então eu preciso abandonar, romper com todo o pecado conhecido. Agora, vamos falar sobre o resultado
né? O resultado são frutos dignos de arrependimento. Abre comigo em Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Vamos começar aqui no versículo 9. Olha só, olha o que diz o versículo 9, diz assim: E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, olha só, ela é cortada e lançada no fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: Que faremos, pois? Né? Ou o que havemos de fazer? Olha Jesus falando assim, ó. Jesus estava dando um sermão aqui. Falou assim, olha, está posto o machado à raiz de toda árvore que não produz bons frutos. Aí a multidão dizendo: O que nós vamos fazer então? O que havemos de fazer? O versículo 11 respondeu-lhe assim, ó. Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. O que é isso? Fruto de quem é arrependido. Dividir a roupa do corpo com quem não tem. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem, né, tiver comida, faça o mesmo, alimente quem não tem. Versículo 12, assim: Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram de mestre: Que havemos de fazer? Respondeu Jesus: Não cobrais mais do que é estipulado. Todo mundo sabe na Bíblia que os publicanos eles tinham o costume de cobrar imposto indevido, né? O imposto era X, ele cobrava o Y, cobrava a mais do que devia. Ele falou assim: o que a gente tem que fazer? Ele falou assim: para de roubar. Para de roubar, né? Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contendei-vos com os vossos soldados. O que ele falou para os soldados? Ele falou assim: não maltrate as pessoas, não dê denúncia falsa, mas faça aquilo que é bom. Resumindo aqui, o que nós estamos querendo trazer para vocês: o arrependimento, ele tem fruto. E o fruto do arrependimento está descrito na Bíblia, são obras dignas de arrependimento. Quem ama, quem realmente se arrependeu, os frutos eles são aparentes. Eles começam a mostrar em boas obras, começam a mostrar no amor, no deixar de usufruir daquilo que não me pertence, de não maltratar as pessoas, de não roubar, né? Aqui, ó, e respondeu Jesus: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tem comida, faça o mesmo. É de você alimentar pessoas que não têm o que comer. De se preocupar, de se importar, você começa a produzir esse fruto. Queridos, à medida que nós vamos descobrindo quem realmente nós somos, quando a gente passa a olhar para dentro de nós mesmos e ver o quão pecador nós somos e reconhecemos isso diante de Deus, queridos, o arrependimento ele vem. Por que tem gente com dificuldade de se arrepender? E às vezes até se orgulha daquilo que fez de errado. Você sabe por quê? Porque falta conhecimento da palavra. Porque falta busca. Porque falta profundidade, falta intimidade com o Senhor. Falta oração. Falta derramamento de espírito, derramamento de coração na presença do Todo-Poderoso. À medida, queridos, que nós vamos se aprofundando na palavra de Deus, é impossível não haver uma mudança. Eu não estou aqui pregando para vocês para dizer, olha, que eu sou melhor do que vocês porque eu estou aqui no púlpito da igreja. Não é nada disso. Eu sei o quanto eu preciso melhorar como ser humano.
mas eu já sei o quanto que eu reconheço diante de Deus, o quanto eu sou falho. E o primeiro passo que a gente tem que dar é reconhecer diante de Deus que nós somos pecadores. É o primeiro passo que eu tenho que dar. Esse passo é até mesmo antes do arrependimento, porque se eu não reconhecer que eu sou tão falho, tão pecador, tão imundo, não tem como eu me arrepender. Por quê? Porque eu vou achar que eu não tenho defeito. Quando você conversar com uma pessoa, você tem que dizer, não tem que se arrepender, não, porque não, eu não faço nada de errado. Pronto, o cara já está todo errado. A Bíblia, claro, diz assim, aquele que diz que não tem pecado, ele já peca porque é mentiroso. Quem tem disso, diga amém. Já peca porque é mentiroso. Então, amados, o Senhor convida você nessa noite a produzir frutos de arrependimento. E esse é o primeiro passo para que Deus comece a fazer um avivamento interior em você. Para que Deus comece a queimar dentro de você, de dentro para fora, para que o seu coração comece a queimar verdadeiramente por Ele. Se você ainda não sentiu a dor do seu pecado, meu irmão, você pode ter certeza que provavelmente você não está arrependido, mas no fundo ainda tem uma reservinha dizendo, eu ainda posso fazer tudo de novo. Talvez nunca você vai assumir isso com os seus lábios, mas a verdade é que a grande maioria de nós carregamos dentro de nós uma reserva para o pecado. Pastor, o que é uma reserva? A reserva é aquele gatilho que você tem escondido lá no fundo do seu coração ou da sua mente, né? Ele está pronto para ser apertado. E se apertar aquele gatilho, né, automaticamente eu volto a fazer tudo aquilo que eu fazia e que eu deixei de fazer por um tempo. Mas Deus não quer que você deixe de fazer por um tempo. A verdade é que o verdadeiro arrependimento é quando você vai chegar num nível que nunca mais você vai conseguir fazer aquilo que você fazia antes. Não vai conseguir mais. Ah, eu não faço mais isso. Por que eu não faço mais isso? Né? É igual hoje. Eu estava aqui no bazar, aí a Priscila falou, o rapaz que roubou o bazar, eu acho que é aquele ali. Eu fui lá tirar satisfação com o cara, né? Não bati, nem briguei nada. Mas eu falei com ele, rapaz, se foi você que roubou, você não volta mais lá e tal. Se fosse antigamente, eu já tinha quebrado ele na madeira, né? Mas eu fui lá conversar, você bateu nele, ficou chateado. Eu falei, não bati não. Tá aqui o João de testemunho, mas ela não confia no João, né? Que o João... Eu não bati não, pode perguntar para ele. Eu só falei para ele, rapaz, que se você voltar lá, né? E aí eu sei que foi ele, porque ele falou assim, mas tem a câmera lá, por que você não puxa na câmera? Eu falei, como que ele sabe que tem a câmera, se a câmera é escondida lá em cima? Então o bicho é ligeiro, né? Eu falei assim, você não faça mais isso, não mexe com a igreja e tal. Eu fui embora, não bati, né? Estou aqui diante de Deus, não bati. Mas falei firme com ele, né? Mas se fosse antigamente, é obrigado. Igual eu encontrei o irmãozinho, estava bem sentado ali. Eu encontrei o irmãozinho ali no marido da Ana Clara, né? Encontrei com ele na rua. Ele foi lá na porta da clínica, estava tudo meio com medo, né? Aí se fosse antes, o que eu ia fazer? Ia chegar já quebrando. Eu cheguei e conversei com ele, rapaz, o que está acontecendo? Aí não, que eu vi minha esposa, não sei o que, a gente conversou. Está lá com a gente, né? Com a glória de Deus. Porque eu lembro um tempo atrás, eu falei, Senhor, eu não vou usar minhas mãos, né? Para fazer justiça mais. Mesmo que a gente, às vezes, fique um pouco nervoso e tal, mas minha mão não foi feita para dar na cara de ninguém. Não foi feita para machucar ninguém. Minha mão foi feita para abençoar as pessoas. Né? E assim, eu carrego eu tenho que carregar comigo esse fruto de arrependimento, dizer, não, minha mão, independente do que acontecer, a pessoa roubou, fez, aconteceu, não é, quem faz justiça é o Senhor. Mas o cara tem orgulho de ser brigão. Orgulho não, se eu pegar, eu quebro, se eu pegar, eu torço o pescoço, né? É claro que se a gente pegar no ato, fazendo uma maldade para uma pessoa também, né? Deus ele sabe, né? No ato, né? Mas ir atrás aí é assim bem de vingança, né? Agora, proteger a família é outra coisa, né? Quem está entendendo, diga amém. Mas o cara que tem um arrependimento verdadeiro, ele sabe, cara, que não dá mais para viver do jeito que vivia antes. Que não dá para fazer mais as mesmas coisas. Ele não consegue viver.
Pastor, eu estou sendo tentado, eu vou cair no pecado, que não sei o que, irmão. Se você está sendo muito tentado, falta arrependimento para você. Falta matar sua carne. Quem está entendendo, diga amém. Ah, não, pastor, eu tô à beira da recaída, eu tô à beira do adultério, da fornicação, eu tô na beira, irmão, pelo amor de Deus. Presta atenção. Você está vendo esse altar aqui? Aqui tem um limite. Vamos supor que isso aqui tem pelo menos 5 metros de altura. Né? Se fosse 5 metros de altura, eu não estava tão confiante em ficar assim. Mas, pessoal, tem 5 metros de altura. Se eu fico aqui brincando, ó, né? Eu sei que uma hora eu posso cair, sim ou não? Agora, se eu estou em 5 metros de altura ou mais, eu fico brincando dessa forma? Por quê? Porque eu tenho medo. Sim ou não? Então, quer dizer, eu fico pelo menos aqui, ó. Se não tem nenhum lado, eu fico. Não é assim? É bem alto. Nossa, é alto, hein? Nossa, dá até um medo. Não é assim? Assim tem que ser com o pecado, irmão. Ó, não dá para viver no limite. Não dá para viver no limite. À beira, ó. Tô brincando com o pecado. Não, eu vou, não vou. Não vou pegar. Por que não dá? Porque uma hora cai, irmão. Não dá para brincar com o pecado. Quem é arrependido de verdade não brinca com o pecado, não dá ocasião para o pecado, não dá brecha para o pecado, não se aproxima do pecado. Mantém o pecado à distância. Ao menos um sinal. Se eu continuar com isso, eu vou cair, o cara já... Arrependido é assim. Arrependido verdadeiro é assim, eu vou passar longe. Por quê? Porque se eu chegar mais perto, pode ser que eu caia. Então eu vou ficar de longe. Quem está entendendo, diga amém. E é assim que nós temos que viver, irmãos. Aquele que está em Cristo, né? Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Quem quer viver o novo do Senhor aí? Quem está arrependido verdadeiramente do seu pecado aí? Irmão, se você está arrependido mesmo de verdade, essa é a noite que nós vamos orar. Então o louvor já pode subir. Nós vamos orar. A minha oração nessa noite é que Ele derrame sobre essa igreja uma unção de arrependimento. Pastor, eu não sei do que me arrepender. Você vai orar hoje e Ele vai te mostrar o que você precisa se arrepender. A falta de arrependimento, ela atrapalha o crescimento.